postos? Não, depois eu vou falar da promoção. Não, a notícia tem prioridade. Atenção, o Guilherme Batista está no Creslon, que é o Centro de Reintegração Social de Londrina. Para você entender, tem esse nome Creslon, a gente que acompanha muitos fatos policiais conhece, mas é o local onde ficam os presos do semiaberto. Aqueles presos que depois de um tempo de pena, conseguem uma progressão, e aí eles ficam dormindo lá e saem para trabalhar ao longo do dia. 80 presos do Creslon testaram positivo. Isso é extremamente sério, até porque, Guilherme, a gente não tem aí no Creslon uma estrutura suficiente, uma estrutura capaz de separar estes presos e fazer com que haja um isolamento. Eu nem sei quantos presos estão aí agora, mas 80 testarem positivo, isso é um número muito alto, né, Gui? Muito alto, Juliano, e esses são os primeiros testes que o Creslon ele recebeu de uma testagem em massa feita aqui no Centro de Ressocialização de Londrina. Desde a última semana foi feita essa testagem em massa. A informação repassada é de que 300 presos estão no Creslon nesse momento e desses 300, 80 testaram positivo para o coronavírus. Antes disso, Juliano, não estava tendo nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de separação, porque segundo o Creslon ainda não havia essa confirmação oficial de presos aí como casos confirmados de coronavírus. A partir de agora, de acordo com o Creslon, eles vão começar a trabalhar para, quem sabe, selecionar algumas alas para deixar esses presos que já tiveram os casos confirmados separados dos que estiveram com casos negativos. Eu, inclusive, Juliano, conversei com um dos presos que estava aqui no Creslon, ele que conseguiu um alvará de soltura, saiu daqui, vai fazer o quê? Uns 5, 10 minutos. Ele me disse que, no caso dele, o resultado deu negativo e que, por conta disso, então, ele conseguiu esse alvará de soltura para passar esse período em casa. Ao que tudo indica, o Creslon está tratando os casos de forma isolada. Mas vale lembrar que desde o início da pandemia de coronavírus, mesmo os presos que foram beneficiados com o regime semiaberto, eles estão sendo mantidos aqui no Creslon sem poder sair. A gente sabe que muitos deles tinham trabalho, alguns inclusive podiam passar o dia fora e voltar aqui para o Creslon para dormir, mas desde o início da pandemia, todos eles estão sendo mantidos por aqui 24 horas por dia, sem poder sair, justamente por conta do risco aí dessa contaminação, de pegar o coronavírus, quem sabe, dentro do Creslon e levar para o local de trabalho, levar para a família. Então está tendo esse cuidado de manter todos eles dentro do Creslon para evitar aí que esse vírus ele se espalhe. Ainda mais agora, né, Juliano, que a gente tem aí os resultados de 80 testes confirmados positivos aí, 80 de 300. Uma outra informação que eu acabei de receber é de que o Reginaldo Peixoto, ele que é o coordenador do departamento, coordenador regional do departamento de execução penal aqui. A gente está com um probleminha no sinal do Guilherme, eu já vou retomar com ele. Deixa eu voltar para o Creslon então. Ô Guilherme, o que é que deve ser feito a partir de agora? Foi feita essa testagem grande aí entre todos os apenados, essas 300 pessoas que estão no Creslon agora cumprindo pena. E como é que fica essa situação agora? Porque eu falei, é uma situação diferente de outras prisões, Gui, porque o Creslon é aquele ponto para onde vão os presos que saem para trabalhar, que saem para algum compromisso, que dormem apenas aí, alguns passam apenas o final de semana. É uma unidade prisional diferenciada. Como trabalhar com um número tão grande de contaminação agora? Pois é, Juliano, desde o início da pandemia, o Creslon, ele, vamos dizer assim, suspendeu esses benefícios. Os presos, mesmo do chamado semiaberto, que poderiam trabalhar, passar o dia fora, eles estão sendo mantidos encarcerados aqui no Creslon, justamente para evitar aí uma possível proliferação dessa infecção. Fazer com que o preso leve o vírus daqui para casa, por exemplo, ou traga o vírus de fora para dentro da unidade. E esses cuidados devem ser redobrados ainda mais a partir de agora, já que 80 presos confirmaram. Na verdade, estão entre presos e funcionários do Creslon. São 80 casos positivos aqui da unidade do Centro de Ressocialização. E uma informação em primeira mão, o Creslon vai suspender o recebimento de novos presos até que tudo isso seja contornado pela
administração. Reginaldo Peixoto, coordenador regional do Departamento Penitenciário do Paraná, que cuida do Creslon. Peixoto, é acompanhar a situação para tentar fazer com que esses presos eles sejam aí isolados da melhor forma e que esse vírus ele não atinja ainda mais detentos, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tendo todo o acompanhamento da Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual. Estamos seguindo um protocolo rígido. A entrada de novos presos temporariamente está suspensa. Informamos que os processos judiciais que já estão em andamento dos presos do Creslon continuarão normalmente, segundo a informação da Vara de Execuções Penais e o Ministério Público da VEP, que está nos acompanhando e dando uma força nesse momento. A orientação é separar os presos já identificados. Na segunda-feira teremos o complemento total aí de todas as pessoas que fizeram essa testagem. Para os familiares, a gente informa que poucos sintomas apareceram dentro da carceragem. Algum precisou ser internado? Nenhum preso precisou ser internado. Algum com sintoma grave? O sintoma mais grave que tivemos foi um preso com febre, mas controlou, está tranquilo, está mantido. O nosso corpo de enfermagem está tratando, está dando todo o atendimento. E casos graves serão seguidos os protocolos municipais da mesma forma que toda a população aqui fora. Antes da confirmação dos casos, o preso que chegava, ele passava por uma espécie de quarentena. Todo preso que adentrava na unidade, a gente fazia um histórico de onde ele estava vindo, se já tinha histórico na unidade que estava vindo, e mesmo assim a gente fazia uma quarentena para depois misturá-lo junto com a massa carcerária. Infelizmente, isso adentrou as barreiras da carceragem. Eu acredito por ser aí algum dessas pessoas de forma assintomática que acabou levando para dentro da unidade. Quando a gente estava aqui na frente, um preso saiu, conseguiu um alvará de soltura. Ele me disse que no caso dele o resultado deu negativo, mas se a ordem judicial, o Creslon ele precisa cumprir. São processos que vão continuar, acredito que chegando por aqui. E qual que vai ser a orientação para esse detento? Caso confirmado positivo, negativo, o que vai ser repassado para ele? Caso positivo, seguiremos todos os trâmites da Secretaria de Saúde, tá? No isolamento, em casa, tudo que a gente segue aqui fora vai ser informado a família também, informado todos os seus familiares no sentido, ele está saindo, ele ganhou a liberdade, contudo ele está diagnosticado com Covid. A situação dele é essa, ele está necessitando de um acompanhamento mais especializado ou não, será passado para os familiares e cumpriremos o mandado normal, da mesma forma que está sendo cumprido agora. Com um recebimento suspenso aqui no Creslon, como que fica a situação das outras unidades da região? Estamos fazendo a gestão também junto com a Vara de Execuções Penais, estamos fazendo um levantamento dos presos do regime fechado que porventura poderiam vir a ter esse benefício. A VEP já está fazendo esse levantamento junto com a gente, mas é temporário, é por pouco tempo, é para a gente estar fazendo, possivelmente será feita uma nova testagem. Então, acredito que não adianta, não vem ao caso criar algum tipo de alarde, porque é por pouco tempo, é só nessa questão dessa testagem em massa, dessa confirmação em massa. Tá, então, Juliano Reginaldo Peixoto, coordenador regional do Departamento Penitenciário do Paraná, que cuida não só aqui do Creslon, mas também justamente de toda essa burocracia, esses trâmites de recebimento de presos que continuam nas carceragens da delegacia. Por conta dessas 80 confirmações, o Creslon suspende de forma temporária a chegada de novos presos. Os que já estão aqui devem ser separados, então, entre casos confirmados e casos negativos. Os confirmados vão continuar sendo acompanhados e há, então, essa expectativa de que nos próximos dias tudo isso se normalize, entre aspas. Felizmente, uma notícia boa para os familiares, apesar de todas as confirmações, todos os presos seguem aí com sintomas leves da doença, sendo acompanhados de perto aqui pelos funcionários da unidade prisional. Juliano. Obrigado pelas informações sempre